A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz, e o registro bíblico de hoje é o início, o primeiro episódio da nossa série sobre as 12 tribos de Israel, das divisões das tribos, da divisão das tribos até a divisão do reino. Quais os nomes, quem são, a história de Israel e entender e tentar encaixar o máximo possível em nome de Jesus todas as peças desse quebra-cabeça que se estendem praticamente por todo o Antigo Testamento e desembocam lá no Novo Testamento e inclusive em profecias que dizem que a união das tribos vai acontecer, a reunião novamente das tribos após as várias diásporas, exílios, enfim. Então, começando do começo do livro de Gênesis, nós vamos passear nessa primeira parte no livro de Gênesis, começando no capítulo de número 12, o chamado de Abrão, tá? Por que eu tô chamando ele de Abrão? Nesse vídeo nós vamos entender o porquê e nos versos 1 até o 9 explica detalhes do chamado de Abrão por Deus de Ur dos Caldeus. Do Ur dos Caldeus ele sai, ele leva Sarai, que é a sua esposa, e vocês também vão entender por que eu estou chamando ambos de Abrão e Sarai, são pontos importantes dessa trajetória. Nos versos 4 e 5, então, Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, capítulo 12 de Gênesis, versos 4 e 5, começa ali a escolha do patriarcado judaico, ou seja, os hebreus viriam de Abraão. No capítulo 17 do livro de Gênesis, adiantando um pouquinho, você tem o início do contrato, se é que a gente pode chamar assim de uma forma mais simplória, a aliança, a lei começa a ser feita ali, a aliança que Deus assina com Abraão e Abrão assina com Deus. Então nos versos 4 e 5, 6 nós temos uma explicação. Gênesis 17, 4, 5 e 6. Da minha parte, esta é a minha aliança com você, Deus falando a Abrão. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será chamado Abrão, agora o seu nome será Abraão. Traduzindo pro português ficou Abraão, mas é de Avram para Avraham, ou seja, de Abrão para pai de muitas nações. Então essa mudança de nome já começa aí. É a primeira parte firme da escolha do patriarcado. Essa multidão de nações incluiria as tribos. Então aqui, capítulo 17 de Gênesis, versos 4, 5, 6, está explicando: e eu o tornarei extremamente fértil, de você farei nações e de você procederão reis. Então esse pedaço específico do capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e estabelece a circuncisão como uma forma de fidelidade, ou seja, ali está dizendo o seguinte: faça diferente dos outros. A circuncisão, ela é a explicação clara e evidente do que eu quero de você, porque era um tempo em que não havia uma espiritualidade, era um paganismo muito grande, era uma desordem espiritual, e a circuncisão era o fazer diferente naquela época. Andando um pouquinho mais para frente, Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaac, versos do 1 ao 7. Então, do 1 ao 7, o Senhor foi bondoso com Sara, lhe disseram, e fez por ela o que prometeram. Ou seja, no capítulo 20 houve a promessa, e no 21 o cumprimento da profecia que diz que Sara e Abraão iriam ser pais, beirando os 100 anos. Então, essa promessa era para dizer: eu faço o impossível. E por várias vezes Abraão e Sara contestaram, até teve o episódio de Sara que riu do anjo. Como eu vou engravidar? Engravidou. Isaac, o filho da promessa. Capítulo 25 de Gênesis, nós temos a morte de Abraão, e um pouquinho mais abaixo do verso 19 ao 34, nós temos os filhos de Ismael. Ou seja, Ismael foi um desvio ali, um erro no cumprimento da promessa que Abraão cometeu com Sara através da sua serva Agar. E nós temos um pouco mais abaixo, 19, Gênesis capítulo 25, a partir de 19, nós temos Esaú e Jacó. E você vê com detalhes aqui a explica das lutas dos bebês, a descoberta de Rebeca, que era a esposa de Isaac, e teve a briga já dentro do útero,
o maior servirá ao menor, toda essa menção de Esaú e Jacó, essa briga, e o primeiro saiu ruivo. Então aqui tem a descrição de quem era quem veio primeiro, a primogenitura de Esaú. Então aqui nós temos o comecinho já delineando o que seriam as tribos, o que talvez passaria Esaú e Jacó. Então, ia adiantando um pouquinho, indo um pouco mais para frente, capítulo 27, temos aqui a velhice de Isaac. Isaac já não enxergava mais, pediu a Esaú, por não saber quando iria morrer, que lhe trouxesse uma caça. Então, logo no comecinho do capítulo 27, dos versos 1 até o 40, transcorre-se, no 26 nós tivemos a perda da primogenitura do Esaú. Esaú troca a primogenitura dele por um prato de lentilha. Esaú acabou por fome sendo ludibriado em partes por Jacó, e essa esperteza também feita por Rebeca. No capítulo 27, Esaú caça a mando de Isaac para que o possa abençoá-lo. Rebeca ouve e o Jacó ele vai caçar e traz a caça. Ele põe uma pele de cordeiro, né, uma pele de carneiro para ficar peludo, enfim. Então, toda essa trama feita por Rebeca torna a briga entre Esaú e Jacó eminente. Os dois já não se entendiam muito bem. Esaú era muito próximo da mãe, o Esaú era próximo do pai por ser primogênito. Então todo esse contexto de briga fez com que Jacó fugisse e fosse até Labão arrumar uma esposa. Então, no capítulo 27, versos 40 ao 46, Jacó foge de Esaú, vai à parentela do seu avô e pai buscar uma esposa. Então, da mesma forma que Abraão pede para que Jacó busque uma esposa, Abraão pede que Eliezer busque uma esposa para Isaac, o mesmo acontece com Isaac pedindo para que Jacó, além de fugir do seu irmão, fosse buscar na parentela dele. E no desenrolar dessa história, ele procura Labão. No 28, nós temos também uma passagem muito importante antes do encontro de Jacó. No capítulo 28, nós temos o sonho da escada para o céu, onde Jacó ele batiza o local onde ele dormiu e teve essa visão de Betel, casa de Deus. No capítulo 29, e o verso, deixa eu procurar aqui, o sonho de Jacó em Betel. Então, Gênesis capítulo 28, a partir do 10 até o 22, explica-se o sonho. Ele usa a pedra e o pouco de azeite que ele tinha para poder fazer uma coluna, um altar em Betel. Então o nome Betel passa por aí, esse sonho, já provando que Jacó, essa início de ministério dele, o que transcorreria para Jacó. Capítulo 29, versos do 15 ao 30, casamento de Jacó com Raquel. Labão o engana, casando ele com Lia, ou seja, e diz que era uma tradição do local. Então aqui, no capítulo 29, Jacó chega a Padã Arã, e a partir do 30, do 15 ao 30, Jacó casa-se com Lia e com Raquel. Então teve 14 anos, 7 anos de dote que Jacó deu por Raquel, mas ele foi enganado, acabou servindo de dote para ficar com Lia. E ele trabalhou mais 7 anos como dote para ficar definitivamente com Raquel. Do 30 ao 35 começam as tribos de Israel. Aqui temos o ponto principal. Então, foi um pouco corrido para o vídeo não ficar muito extenso. Então, até o capítulo 29, versos 15 ao 30, tem a explicação de toda a trajetória. Abraão, Isaac, Jacó, as contendas internas entre Esaú e Jacó, a fuga dele, a escolha de Abraão para ser o pai da fé e a trajetória até a filho da promessa, enfim. Foi um breve resumo para a gente chegar até aqui, entender um pouco da trajetória, e começam a nascer os filhos de Jacó, ou seja, as tribos de Jacó, no caso os filhos de Jacó, as tribos de Israel começam aqui. Fato importante. Ele teve 2 esposas, porém as esposas tinham servas que serviram depois como concubinas. Então, primeiros filhos de Lia os primeiros filhos de Israel vieram de Lia. Então, no capítulo 29, nós temos, no verso 32, Ruben, verso 33, Simeão, verso 34, Levi, verso 35, Judá. Então, esses são os primeiros filhos de Israel, os 4 primeiros.
também de Lia, já no capítulo 30, então Gênesis capítulo 30, verso 18, Issacar, verso 20, Zebulon, e verso 21, Diná. Então, a Lia teve 7 filhos de sangue dela. Por que eu falo isso? Porque a serva de Lia, a Zilpa, teve 2 filhos, que no transcorrer das discussões entre as irmãs, ao invés de porque Raquel era estéril, então os filhos, os 4 primeiros, Rubem, Simeão, Levi e Judá, eles nasceram em meio que a rejeição de Jacó por Lia, por conta de todo esse contexto de ser enganado, e a Raquel não teve filhos, até contendeu com Jacó o fato de eu quero ter filhos, e Jacó pergunta a ela, e eu tenho como ser Deus? Eu vou me pôr no lugar de Deus? Eu não tenho como resolver isso. E aí o que acontece? Bila, serva de Raquel, dá 2 filhos a Jacó. No capítulo 30 de Gênesis, no verso 6, é relatado o nome de Dan, e no verso 8, Naftali, tá? Então, como Raquel não podia gerar filhos nesse período do capítulo aqui, no caso do livro de Gênesis, a Raquel entrega a Bila como concubina, e nascem 2 filhos. Então aí já são 9, 7 de Lia, 2 da Bila, dá 9. Zilpa gera Gad e Aser, porque a Lia ela achou, né? Ela teve Rubem, Simeão, Levi e Judá. Ela achou que não ia gerar mais filhos. No capítulo 30 de Gênesis, no verso 11 e 13, nos versos 11 e 13, Zilpa é dada como concubina, serva de Lia, e gera-se 2 filhos. No versículo 11, Gad, e no versículo 13, Aser, e depois veio Issacar, Zebulon e Diná. É um pouco confuso porque não é cronológico, apesar de ser cronológico a explicação dos capítulos 29 e 30, para poder calcular e anotar certinho, não foi na ordem. Então aqui nós temos filhos de Lia, de sangue, no capítulo 29 de Gênesis, verso 32, 33, 34, 35, nós temos na ordem, do mais velho para o mais novo, Rubem, Simeão, Levi, Judá. Depois, no Gênesis capítulo 30, nós temos no verso 6, Dan e Naftali, depois Gad e Aser, e depois, Gênesis 30, nós temos Issacar, Zebulon e Diná. Então essa é a ordem, tá? Filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e a menina Diná. Filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Aser. E por fim, lá mais no capítulo 35, né, tem o verso 24 do capítulo 30, que nasce José, e Raquel morre no parto. No capítulo 35 de Gênesis, no verso 18, é mencionado o último filho de Israel, Benjamim. A Raquel morre no parto e batiza ele de Benoni, que é o filho da dor dela, porém não permitiram e batizaram de Benjamim. Certo? Para fechar esse vídeo, Gênesis capítulo 32, o reencontro de Esaú e Jacó, e o val de Jaboque, que acontece no capítulo 32, no verso 21 e 28, quando Jacó luta com Deus, pede para o abençoar, Deus o abençoa, mas acaba ferindo ele acaba ficando mancando, fere ele na juntura da coxa com a bacia, e os judeus não comem carne do quadril na juntura muscular por conta disso, que Jacó foi ferido. Porém, Deus muda o nome de Jacó, aquele que puxa pelo calcanhar, esse é o significado do nome, e coloca o nome de Israel, aquele que lutou com Deus. O reencontro entre Jacó e Esaú acontece no capítulo 33 de Gênesis, verso 1. Espero ter ficado claro, o vídeo ficou talvez o mais longo do canal. Vamos fazer um resumo aqui, para ficar elencar as ideias de forma mais fácil. Nós temos a escolha de Deus de Abrão, que casado com Sara saem da sua parentela de Ur dos Caldeus, selam a circuncisão e prometem o filho, Isaque, o filho da promessa, a partir daí uma grande descendência, ou seja, ele foi escolhido como pai da fé. Isaque tem Esaú e Jacó como filho. Essa disputa entre Esaú e Jacó faz com que Jacó vá até a parentela do seu avô, do seu pai, encontra-se com Labão, encontra-se com Raquel, se apaixona, doa 7 anos de trabalho, né? Trabalha 7 anos como dote, acaba sendo enganado, casa-se com Lia e depois trabalha mais 7 anos como dote novamente por Raquel. As tribos começam a nascer a partir de Lia, de Raquel, de Bila e Zilpa, que são servas, viram concubinas. Chegamos no reencontro, os sonhos, né, as profecias que Deus mostra para Jacó, né, se é que a gente pode chamar de profecia, mas são visões, né, uma teofania que Jacó teve em Betel. E por fim,
as tribos nomeadas ficou um pouco talvez confuso, porque cronologicamente lá está. Mas o problema é que ali achou que parou de dar filhos, cedeu a serva e acabou gerando mais 2. Mais 3, né? Issacar, Zebulon e Diná. É isso, espero ter sido o mais claro possível. Deus abençoe cada um dos que assistiu esse vídeo. Amanhã continuamos, se assim Deus o permitir, a segunda parte, já ingressando após adiante as divisões das tribos, realocação após a escravidão, enfim, nós ingressaremos ali em Êxodo, Josué e começando em Juízes também. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos e até mais.